Perfeito. Bom dia, bom dia, bom dia a todos, pessoal. Bom dia quem está assistindo a esse encontro presencialmente e aqueles que estão assistindo a ele gravado. Hoje é a primeira aula do segundo semestre da nossa Liga de Estudos da ACAP. E hoje, para converger com os temas que nós trabalhamos no semestre passado, iremos falar sobre uma temática extremamente em voga dentro da academia e dentro da clínica em psicologia, que é justamente as questões dos diagnósticos. Então, aqui nós iremos entender tanto a trajetória histórica, como os diagnósticos entraram na psicologia, transformaram as práticas científicas e de atuação das áreas e, sobretudo, falaremos sobre as limitações e as discussões vigentes dentro desse campo que orienta a nossa prática profissional. E, pessoal, como sempre entra pessoas novas aqui a cada aula, e isso é maravilhoso, nós gostamos de nos apresentar. Eu sou o Ramon Stocco, vice-diretor da Liga de Estudos da CAP. Ao meu lado temos o Michael Guilherme, que é o nosso diretor. E até o momento nós estamos ministrando os encontros desse projeto da Liga de Estudos. Pessoal, e já começando o nosso encontro, nós precisamos antes categorizar, definir o que seria, portanto, um diagnóstico. O diagnóstico, por assim dizer, são as características, os padrões que se expressam na relação do sujeito de ser no mundo. E a partir dessas relações, trazem um certo tipo de prejuízo a esse indivíduo. Então, de certo modo, os diagnósticos são esses padrões, essas características que causam sofrimento psicológico real no sujeito, que, portanto, é categorizada enquanto uma dimensão e uma definição desse sofrimento. Mas, como nós sabemos, se chegar dois indivíduos no seu consultório com ansiedade, a forma como se construiu esse processo de sofrimento psicológico é extremamente individual para cada indivíduo. E desse modo surge-se, portanto, esse dilema que eu coloquei aqui no início. Será que os diagnósticos eles são realmente categorias benéficas, somente benéficas, ou eles são uma padronização do sofrimento psicológico? Isto é, será que estamos generalizando os processos de construção de sofrimento e na forma de observar esse sofrimento na relação do paciente e terapeuta? Para a gente entender isso, nós temos que voltar lá para o final do século XIX, sobretudo até a metade do século XX, que a psicologia estava ascendendo ainda enquanto ciência e, portanto, estava refém das práticas e os modelos de se fazer pesquisas e, portanto, na forma de se atuar na clínica. Nesse período, nós temos, portanto, um movimento muito forte de pesquisa da psiquiatria e da medicina, enquanto esse processo de dirigir, guiar e, portanto, nortear o tratamento, a forma de se intervir a partir dessa organização do sofrimento, ou em medicina, a doença. Então, por meio disso, nós tivemos a forma de identificar esses padrões, organizá-los, diferenciá-los e criar tratamento dentro disso. A psicologia, portanto, sofreu essa pressão da medicina. Claro que não todas as abordagens se acoplou a esse modelo, mas nesse período a psicologia sofre, portanto, essa pressão e acaba por se acoplar a esse modelo de intervenção, a esse modelo que nós chamamos hoje de psicopatologia, de entender, definir e detalhar o sofrimento psicológico. E isso, portanto, vai se tornar regra em 1952, com o desenvolvimento do primeiro DSM, que é o Manual de Diagnósticos Estatísticos de Transtornos Mentais. Nesse período, os diagnósticos eles se tornaram quase que hegemônicos dentro da psicologia e nortearam a prática do profissional, à medida que, depois do pós-guerra e essa pressão da biomedicina nesse processo de pesquisa, nós começamos a analisar certos tipos de características que se expressavam no sofrimento. E a partir disso, construímos maneiras de nomeá-las, tratá-las e estudá-las. E dentro disso, nós temos o que nós trabalhamos na outra aula, que são os ensaios clínicos randomizados. Os ensaios clínicos randomizados, eles são, até os dias de hoje, os modelos mais tradicionais e efetivos de estudos para se entender, e aqui é muito importante isso, para se entender um diagnóstico e uma patologia.
O que são esses estudos que eu chamo aqui como nomotéticos? Os estudos nomotéticos, ou os ensaios clínicos randomizados, são justamente esses estudos que se orientam para investigar padrões e traços dentro de um grupo ou população, e aqui entenda-se traços como um diagnóstico, uma população com ansiedade, uma população com depressão, uma população com borderline. Esses traços, portanto, são divididos em grupos diferentes e dentro dele se desenvolve tratamentos para orientar essa prática. Dentro disso, o que nós chamamos também de estudos nomotéticos é psicoterapeuta transpor uma estatística ou um tratamento que sai desse grupo populacional que partilha de traços semelhantes e que sai dessa média será aplicada a um caso individual. Ou seja, imagine que tivemos estudos com população com ansiedade ou depressão e chega no seu consultório uma pessoa com depressão. Portanto, você vai pegar essas estatísticas que saiu desse estudo em grupos e transferir para o seu paciente a nível individual. Isso foi o que se orientou depois da década de 50 até os dias de hoje a prática em psicologia, norteando o tratamento em prol de um diagnóstico e na transposição de um dado de característica grupal para um dado individual. E dentro disso nós temos o que eu chamo aqui de categorização do sofrimento psicológico, porque de certo modo nós criamos traços, categorias para nortear o que nós chamamos desse sofrimento. E depois, na segunda metade do século XX, sobretudo com a ascensão mais primária ali da psicologia cognitiva comportamental, temos o que nós chamamos de manualização dos transtornos, isto é, a prática clínica agora se orienta para o diagnóstico. E, portanto, se orienta para o diagnóstico, há manuais que criam a possibilidade de tratar esse tipo de sofrimento, esse tipo de psicopatologia ou esse tipo de categorização do sofrimento. Mas, pessoal, depois da década de 50, os diagnósticos, ele de certo modo mudou, readaptou inúmeras formas, não apenas na psicologia, mas na área da saúde no geral. Porque, de certo modo, os diagnósticos eles trouxeram alguns benefícios dentro da prática multidisciplinar e interdisciplinar. Porque, veja bem, eu consigo ter uma comunicação entre os profissionais da mesma área de uma forma mais assertiva. Se um psiquiatra encaminha para o Michael uma pessoa com depressão, ele já pressupõe, a partir desse diagnóstico, o que o sujeito se expressa, ou pelo menos aparenta se expressar. Isso, de certo modo, melhorou a comunicação entre os profissionais, além de criar critérios definidos para se desenvolver estudos e, portanto, tratar esses indivíduos. Assim como nas questões epidemiológicas, que permitiu à ciência estudar traços de doenças, psicopatologias ou qualquer tipo de problema dentro de uma camada, um extrato social e uma população específica. E, dentro disso, criar estudos, estatísticas e formas de intervir. E na questão da saúde pública, no geral, na questão da redistribuição de recursos, na organização e no grau de urgências dentro desse processo de psicopatologia. No entanto, a psicopatologia orientou os estudos e as pesquisas em psicologia por quase uma década, por assim dizer, e ainda orienta. E surge dentro disso algumas críticas contemporâneas extremamente válidas sobre o processo de psicopatologia. Qual é, portanto, a validação e a confiança nesses diagnósticos? Em que momento eu consigo. Qual é a linha que separa, portanto, a generalização desses traços e o sofrimento individual desse jeito? Porque o sofrimento é evidente que ele acontece por inúmeras vias e extremamente individual subjetiva. Então, aqui uma das críticas dessa confiabilidade é entender até que ponto nós estamos olhando para os traços, para o rótulo da depressão, para os padrões que emergem disso, e em que momento nós estamos esquecendo, de certo modo, de olhar para os processos subjacentes a essa psicopatologia. Então, em que momento... peraí que tem gente tentando entrar aqui, acho que já foi o Ramonzinho. Então, a gente volta aqui no processo de validação e confiabilidade.
Até que momento nós estamos olhando mais para as características, para os padrões que emergem desse diagnóstico e menos para essas questões complexas e sistêmicas. E aqui surge uma frase extremamente famosa dentro do campo da psicopatologia que critica, portanto, os modelos diagnósticos, que é: quando eu vou ao médico, nós procuramos tratar o vírus ou a febre? Justamente o vírus, porque a febre é o sintoma causal secundário de algo primário, que é justamente o vírus. Aqui, portanto, essa crítica ao diagnóstico é entender até que ponto nós estamos olhando para os traços que emergem desse rótulo que nós chamamos de transtornos e até que ponto nós estamos olhando para esses processos multidimensionais biopsicossociais que estão subjacentes e, portanto, fazem a manutenção do sofrimento. Como está a relação social do sujeito, a relação de identidade, a relação biopsicossocial, a relação social no sentido de instituições de poder dentro dessa sociedade. Então, essa é a primeira crítica que emerge. Você dar mais importância às categorias e menos a esse processo idiosincrático de sofrimento, a maneira como ele emerge em si e tratar não as características, mas os processos subjacentes que fazem a manutenção dessas características. E dentro disso, nós temos um conceito muito vigente, a gente consegue observar isso em todos os sentidos, que é a reificação dos transtornos mentais. O que seria a reificação dos transtornos mentais? É justamente esse processo de jogar um determinado tipo de traço, o sofrimento, ou a expressão, ou o modo de ser no mundo dentro do rótulo. Então, aqui a gente cria quase que um essencialismo no transtorno mental. Quase como se o sujeito se expressa de uma determinada forma, é a ansiedade, o borderline ou a depressão que o causa, colocando o transtorno quase como uma entidade, um agente causal que, portanto, controla o sujeito. E isso não está errado, porque coloca, de certo modo, na verdade, ele não está necessariamente errado, porque cria um mapa, mas a gente deixa de olhar para os processos subjacentes a isso, como eu disse anteriormente. Até que ponto é o TDAH, ou a ansiedade, ou a depressão, e quais são os traços que emergem disso e nós chamamos de ansiedade e depressão. Então, a gente perde a possibilidade de olhar para as questões processuais que estão subjacentes e colocamos dentro desse processo diagnóstico quase que um agente que controla tudo isso. E dentro disso, nós temos a possibilidade, na verdade, um conceito que o Michael trouxe nas outras aulas de um autor chamado Ian Hacking. Até que ponto nós sabemos que é o prejuízo de um transtorno ou a categoria desse transtorno sendo, portanto, legitimada pela percepção do sujeito? Até que ponto é a ansiedade, a depressão, ou esse rótulo que se coloca dentro do sujeito e ele passa a se comportar como tal? E aqui não é, de modo algum, tirando o critério ou a legitimidade dos diagnósticos ou nada disso. É, na verdade, perceber a valência entre o que é uma prisão e o que é um mapa dentro disso. O que é os processos que causam isso que nós chamamos de rótulo. Então, aqui é quase, nesse processo de reificação, é entender o transtorno não enquanto uma entidade ou como um agente causal, mas como um rótulo, uma estampa que se coloca dentro de processos extremamente complexos do indivíduo e na relação dele com o meio em que vive. Então, esse processo de reificação é entender mais os processos que acontecem e que sustentam isso e menos a característica do rótulo. Entendendo, portanto, que o sofrimento emerge de uma construção extremamente subjetiva, que o mesmo paciente não vai ter, embora tenha o mesmo diagnóstico, eles não vão apresentar a mesma forma ou a mesma expressão de sofrimento, que é o que o Michael vai trazer posteriormente aqui. Então, é entender esse processo de reificação como um processo de perceber, quase uma metalinguagem, de olhar por cima e perceber a psicopatologia enquanto mapa, mas não colocar o transtorno como algo determinístico ou como um essencialismo. E, portanto, não colocar o transtorno como algo essencialista ou como um orientador da prática clínica faz, portanto, que essa mesma prática e, portanto, a pesquisa em psicologia repouse olhar
para uma dimensão muito mais complexa do sujeito e, portanto, mude a maneira de se fazer estudos nesse processo. Então, nós temos a seguinte indagação, que é, portanto, o que se discute atualmente em psicologia? A gente, nesse processo, entende como uma dimensão mais processual, que é a ideia da psicologia baseada em processo, que nós iremos trazer em outros encontros, que é olhar como a relação das diferentes facetas da vida do indivíduo se relacionam e, portanto, criam a expressão desse sofrimento, que é situado, é contextual, é cultural, é estrutural, é biológico. Entender o sofrimento aqui numa visão muito mais individual e menos grupal, perceber e se orientar muito mais para uma dimensão multifacetada, idiosincrática, do que na transposição de um dado de uma pesquisa em grupo para a nível individual. Pessoal, eu queria perguntar se vocês têm alguma dúvida, algo a salientar, algo a discordar também dessa primeira parte, para que o Michael possa prosseguir e também a gente possa fazer um debate sobre tudo isso no final da aula. Podem deixar no chat se vocês quiserem comentar, enfim, fiquem à vontade. Tudo ok? Michael, então se surgir alguma dúvida aqui, vocês podem levantar a mão, viu, pessoal? Michael, a palavra é sua agora. Ok, Ramon. Obrigado. Bom dia, pessoal. Eu não sei quais são as UCs que vocês estão me ouvindo bem? Estão ouvindo bem, não? Tudo perfeito, Michael. Pode continuar. Não sei quais são as UCs que vocês estão tendo, se vocês estão refletindo sobre as possibilidades de psicologia. Acho que essa aula ela se junta a isso também, essa questão crítica, reflexiva sobre a prática do psicólogo, sobre a prática pessoal. Então, quando a gente olha para os diagnósticos, o que me vem é essa tentativa de padronizar um sujeito ou uma quantidade de acontecimentos, fenômenos desse sujeito, comparando com outros sujeitos da espécie. É quase que a tentativa de criar um mapa que possa ajudar o psicólogo, dentro do nosso campo, a identificar, né, o que acontece com as pessoas, o que é comum, o que é parecido e o que é diferente. E como essas diferenças, elas se diferenciam o suficiente para que sejam outras coisas. É quase que, de forma bem simplória, você pudesse entrar num supermercado e identificar seus produtos na prateleira ou as nomenclaturas nos corredores. Então, me parece que essa perspectiva filosófica, psicológica, nós temos o ônus e o bônus dessa tentativa. Então, o bônus é exatamente essa tentativa de facilitar, de encontrar situações comuns que você possa, de certa forma, reagir de forma comum. Por exemplo, dentro da medicina, no modelo biomédico, o tratamento de algumas questões por meio de antibióticos. O antibiótico vai lá e age no problema, de certa forma, resolvendo a questão do paciente. E qual é o ônus dentro da psicologia? Porque nós tratamos, de certa forma, com questões abstratas, muitas vezes. Questões abstratas que são atravessadas por múltiplos fatores. Por exemplo, um sujeito independente do contexto social pode tomar um antibiótico. E esse antibiótico vai agir no problema dele, independente do bairro que ele mora, independente da cor da pele dele. Eu estou generalizando, não sei se é exatamente assim, mas grosso modo. Agora, na questão psicológica, o bairro que esse sujeito mora, a cor da pele, os pensamentos, as crenças, tudo isso influencia nesse estar no mundo. E isso torna a psicologia um campo complexo. E não só isso, como também a nossa tentativa de olhar a essas categorias e relativizar elas, dá brecha a uma concorrência que também está atrelada à sobrevivência das pessoas. Então, a prática, por exemplo, de reiki, de constelação familiar, de tarô, de terapias alternativas,
Tudo isso tem um conflito de como mostrar que essas práticas funcionam. Como mostrar que esse sujeito não está gastando dinheiro à toa. Percebe que quando eu preciso categorizar o que vale e o que não vale, eu trombo com essa necessidade tanto do paciente quanto do terapeuta de sobreviver, de arrumar dinheiro para poder almoçar, jantar, pagar seu aluguel. E isso vai nos colocando num outro ponto que é, eu começo a acreditar que a minha visão de mundo, que a minha experiência enquanto paciente ou enquanto terapeuta, formado em psicologia ou não, é verdadeira. E aí tem outros discursos sociais que tornam esse ônus mais complexo. Vamos tolerar o outro, vamos entender o outro enquanto sujeito diferente, vamos entender o outro enquanto gostos pessoais, crenças pessoais, e perceba a tensão que isso gera dentro desse processo. Em que, como é que eu vou dizer quem é que vale e quem é que não vale? Quem é que é um concorrente justo dentro do mercado? Quem é que não é um concorrente justo? E até essa pergunta é uma pergunta capciosa em alguma medida. Sim, um concorrente justo. O outro ser humano vale um quanto para mim? Então, são questões que passam a psicologia e refletem nesse modelo diagnóstico. E é exatamente esse tipo de reflexão que eu, pelo menos, tento gerar com vocês. Perceba que tudo isso atravessa o paciente e o terapeuta. Porque o sofrimento, ele é pessoal. Todos estão, em alguma medida, tentando sobreviver. Como categorizar e separar uma forma mais justa ou honesta de receber esse paciente dentro do consultório? Como validar esses 5 anos de psicologia, sendo que, será que também o conteúdo que você absorve dentro da faculdade é um conteúdo coeso, é um conteúdo honesto, ou é só um conteúdo que está sendo replicado porque é o que dá para fazer dentro da faculdade que você não escolheu, dentro da faculdade que os meios e as questões determinísticas, sócio-históricas e psicológicas te empurraram. Talvez você não poderia passar em outra faculdade, uma faculdade mais perto, casou com o seu horário, é um grupo em que coincidiu com a disponibilidade que você tinha no dia. Psicologia é o que você sonhava, só que você não tinha realmente uma clareza do que significava e acabou estando nessa universidade. Eu não estou dizendo que ela é boa ou ruim, é só um ponto de reflexão. E pode passar. E isso me vem essa ideia dos ensaios clínicos, que conversa exatamente com essa tentativa de mostrar ou chegar num consenso popular ou social de quais são as informações que valem mais e que valem menos. Como mostrar que tal tratamento ou tal tomada de decisão clínica é mais importante que outra. Como comparar se um sujeito que chega, de repente, no consultório com um transtorno de estresse pós-traumático possa ser tratado com uma forma comum, em que haja algum tipo de tratamento que tenha bons resultados nesse sofrimento humano. Como medir, parar, mostrar para os mais interessados que isso vale mais do que tarô, ou um reiki, ou constelação familiar. E eu estou escolhendo essas vertentes especificamente porque existe aí dentro da psicologia esse conflito entre meios alternativos e meios acadêmicos, por assim dizer, de tratamento do sofrimento humano. Só que não é um consenso. E os próprios estudantes, muitas vezes alguns psicólogos das redes, tratam os seus pacientes de formas alternativas e formas acadêmicas. Porque existe um outro conflito também de supervisão, do controle desse tipo de tratamento. Só que, ampliando a discussão e a reflexão sobre isso, os meios de controle sofrem aí um conflito de interesses, né? O que controlar, o que aceitar, o que é lucrativo, porque o pano de fundo da nossa existência e de vivência ainda é capitalista. Então, percebe como a gente vai tentando desvelar ou explorar as camadas das quais todos nós estamos imersos inevitavelmente e vai ficando complexo a nossa tentativa de qualificar e olhar com cautela, com cuidado, para o transtorno, para o sofrimento humano. Então, nós somos influenciados o tempo todo por essas questões. E qual é a crítica em cima do estudo? Então, o estudo, por mais rigoroso que ele seja, por mais que ele tenha um método bem elaborado ou bem estruturado, ele gera uma média. Eu não sei se vocês já se depararam com estudos científicos.
principalmente na área de psicologia, ele gera uma média. Só que eu, cada um de vocês, nós não representamos uma média. Aí o Ramon tocou numa palavra que me parece muito interessante, que é idiosincrasia. Isso significa que são as suas características, as suas peculiaridades, as questões que, de certa forma, tornam você um sujeito individual dentro do todo. E essas questões, elas influenciam suficientemente para que você escape da média. E aí, como olhar para isso ao mesmo tempo em que você sofre? E sofre muitas vezes de forma semelhante a um outro sofrimento. Então, acho que esse é o debate central aqui no grupo de estudos. Olhar com muita cautela e seriedade, de certa forma. E a minha preocupação é não reproduzir o que a faculdade reproduz de forma simplória ou simplista, para que você tenha conteúdo para A1 ou A2. É muito mais do que isso. Acusar em alguma medida ou duvidar do que está sendo passado, inclusive dos nossos encontros. Mas que, pelo menos para mim, interessa isso, quanto você consegue ser crítico dessas coisas. Mesmo que no final a gente possa chegar num consenso, ou não. Mas que você olhe para essas coisas e fala, peraí, será que essa perspectiva de divisão de abordagens, ou do ensaio clínico randomizado, ou dessas terapias chamadas de alternativas, elas são realmente boas? Ou são realmente ruins? Ou existe um degradê aí, uma nuance entre elas? E o que significa essa nuance? Como olhar para isso? É quase que, não sei se é justo chamar dessa forma, tirar essa película ou essa reprodução automática da existência e colocar o sujeito meio fora. Não sei se faz sentido isso. Fora da engrenagem, fora do trilho e colocar ele num ponto de observador crítico e começar a questionar essas coisas. Eu sei que, como tema de hoje mesmo, provavelmente encontraremos o bônus e o ônus disso. Esse excesso de criticidade, esse excesso de ceticismo, pode nos colocar num lugar meio niilista, meio de, meu, peraí, mas nada faz tanto sentido assim. Enfim, é um efeito colateral possível. Eu não tenho certeza, depois a gente pode conversar sobre isso. Tá bom? Por favor. E eu adoro essa imagem, ela exemplifica bem a diferença visual de como somos sujeitos passivos de determinações existenciais que nos diferenciam suficientemente um dos outros. Então, essa heterogeneidade dos transtornos mentais, ela tem pontos interessantes de aspectos comuns e diferentes. Então, dois pacientes podem ter depressão, conceitualmente são depressivos ou estão nesse estado de desenvolvimento de algum tipo de depressão, só que eles têm necessidades completamente diferentes. Eles descrevem a depressão deles de forma diferente. E muitas vezes a investigação sobre como essa depressão se manifestou, se desenvolveu, ela perpassa por histórias pessoais que não convergem. Apenas o diagnóstico é semelhante. Então, coisas diferentes podem gerar manifestações semelhantes. Como manifestações semelhantes podem ter características diferentes. Então, é exatamente, acho que essa dificuldade em falar em transtornos mentais ou psicodiagnóstico, de olhar para uma coisa e perceber o quanto ela se difere quando comparado com muitos. E essa relação, tanto dos tipos de métodos para se estudar esse tipo de questão, e o como ela pode ser banalizada também no que nós podemos chamar de senso comum. Então, você vai lá, uma depressão, por exemplo, ou borderline, ou um transtorno bipolar, e são questões espectrais, é difícil conceituar absolutamente o que é, quando começa e quando termina. Porque muitas vezes existe uma comorbidade, as pessoas identificam e sentem coisas semelhantes dentro de diagnósticos diferentes. Então, por exemplo, alguém com borderline também pode manifestar depressão. Alguém classificado com bipolaridade também pode manifestar em algum estado, em algum momento de depressão. E como saber quando é uma coisa e quando é outra? E aí entra essa perspectiva que o Ramon compartilhou com vocês. Olhar para os processos que cada um de nós está implicado e é atravessado desde o dia que nasceu, ou até mesmo na história da própria espécie, que pode influenciar, justificar
ou de certa forma dar alguma luz para o que você sente, para o seu desconforto ou para o seu sofrimento. Bom, por favor. E falando sobre isso, coloquei aqui essa diferença entre o modelo categorial e o modelo processual. Eu vou ler para vocês na íntegra. Então, o modelo categorial, ele pergunta qual transtorno, qual sofrimento. E o modelo, desculpa, é qual transtorno. E aí esse sofrimento, essa palavra está do outro lado. No modelo processual, a pergunta é quais processos mantêm o sofrimento? Perceba que, se você manifesta uma tristeza contínua, uma vontade de não fazer nada, ou até aquela percepção de diminuir um pouco o desejo que você tinha sobre o convívio com outras pessoas, atividades que te agradavam, pode ser que você seja classificado em algum momento por um psiquiatra ou um psicólogo como um sujeito em depressão. Só que a pergunta do modelo processual é: quais processos mantêm esse sofrimento? O que é que está acontecendo ou aconteceu na sua história de vida que te mantém nesse lugar? Então, é uma pergunta muito mais específica, um pouco mais individualizada, sem deixar de olhar para o todo. Então, me parece que, e aí é uma opinião pessoal, que ela atende um pouco mais esse olhar psicológico ou do profissional da psicologia para as questões complexas do sofrimento humano. Outra questão do modelo categorial é o foco no diagnóstico. Quando você tem depressão, toma esse remédio. Você tem bipolaridade, tem esse remédio para regulação de humor. E esse remédio, ele realmente funciona? Ele realmente funciona para você? Algumas pessoas têm que passar por testes, trocar a medicação, trocar a dosagem. Então, eu não estou dizendo que o remédio não deve ser utilizado. Faz parte do complexo que nós tentamos tocar nessa discussão. Quanto o remédio te ajuda, quanto ele alivia esse sofrimento latente. Mas no modelo processual, foca nos mecanismos. Mesmo você tomando remédio, o que está sustentando esse sofrimento no seu dia a dia? É o seu trabalho? Tem outras opções? É o seu marido, a sua esposa? A gente tem como conversar com ele, tem como olhar para essas questões que te incomodam? É a falta de perspectiva de vida? Mas qual é o seu objetivo de vida? Onde é que você quer chegar? Se é possível, a gente tem um plano B? Você reflete dentro desses processos, talvez diminuindo um pouco essa sensação de abandono ou de sofrimento. Eu acho que é um processo investigativo muito pertinente à categoria, muito pertinente ao consultório psicológico. Então, para terminar, o foco categorial são as categorias nas classificações, sem olhar muito para essas variações necessariamente. E o modelo processual, ele visa as dimensões e processos de compreensão biopsicossocial. Ou dois sujeitos diferentes têm crenças tão diferentes sobre a realidade. Supondo que a realidade seja comum, supondo que vocês concordem comigo que nós vivemos no mesmo planeta, só que alguns de nós é espírita, outros de nós é do candomblé, outros são católicos, outros ateus, e o sofrimento permeia essas crenças. Então, como esse processo biopsicossocial pode ser olhado de forma atenciosa ou de forma investigativa e devolver algum nível de esperança ou clareza para o sujeito que sofre. O que me parece uma tendência atual é integrar os diagnósticos e processos. Então, nós não estamos abandonando os diagnósticos, mas nós estamos olhando com um pouco mais de cautela e cuidado para ele dentro de um contexto processual, em que cada um de nós, inevitavelmente, está sujeito. Tá bom, por favor. E algumas questões aqui para reflexão os diagnósticos representam a realidade clínica ou são apenas ferramentas de classificação? Para compreender o sofrimento humano apenas por meio de terapias diagnósticas? O futuro da psicologia está na substituição, na integração entre diagnósticos e processos processuais. A pergunta central, que eu chamei de central, é: devemos abandonar os diagnósticos, mencionei anteriormente, utilizados de forma mais crítica e contextualizada. E aí, o texto parece que reverbera muito na minha cabeça. Poucas pessoas interpretam a realidade, mesmo realidades comuns, de formas diferentes. E eu acho que a faculdade é um ótimo exemplo disso. Ela estimula, muitas vezes, o tempo todo,
que nós olhemos para ela e possamos escolher uma abordagem. Então, ela fica separando a gente o tempo todo. E eu acho que eu vou deixar essa pergunta implícita aqui, Ramon. Será que essa abordagem, essa separação das abordagens, para entender o melhor caminho? Você está pensando nisso? Perfeito. Pessoal, a gente deixou essas perguntas no final justamente para incitar a discussão aqui. Quem não quiser abrir o microfone, fique tranquilo. Quem quiser, melhor ainda. Quem quiser mandar no chat. Mas a ideia central é essa. O que vocês acham aqui, enquanto estudantes de psicologia e futuros profissionais? Vocês acham que o futuro, tanto das pesquisas quanto da atuação clínica, é se abdicar os diagnósticos, pensar talvez menos nele enquanto uma valência na atuação clínica, ou vocês acham que isso mantém? E em relação ao que o Michael disse, vocês acham que a própria questão das abordagens, essa questão de separação, ela talvez incite, sobretudo, esse processo de divisão e também as questões dos diagnósticos? Oi, meninos, tudo bem? Tudo bem, Maria? Estão me ouvindo bem? Tudo certinho. Então, eu achei muito bom a escolha do tema, né? E respondendo à pergunta central, eu acho que deveria usar o diagnóstico de uma forma mais crítica e contextualizada, porque senão cai muito no senso comum, né? Pessoas, por exemplo, diagnosticam outras com depressão, sendo que a pessoa não está com depressão. Enfim, eu gostaria de fazer uma reflexão um pouco polêmica sobre o autismo, por exemplo. Muitas pessoas estão sendo diagnosticadas com autismo, sendo que a pessoa não é autista verdadeiramente, né? Ela só tem algumas particularidades, como todo mundo, algumas coisas consideradas estranhas, mas ela não é autista. Então, também caiu no senso comum. Só um minuto. Enfim. Então, a pessoa utilizar o diagnóstico como muleta, né? Para mim é um problema, porque às vezes não é o problema verdadeiro não era realmente um problema grande, mas o diagnóstico que foi dado, a pessoa utiliza aquilo como muleta e realmente se torna um problema. Tá bom. Perfeito. Maria, você acabou a sua pergunta ou tem mais alguma coisa? Eu só estou fazendo uma reflexão, acrescentando o Perfeito. que vocês. Tá. Você quer continuar ou eu não sei se eu te interrompi? Não, já acabei. Tá, eu quero falar disso. Eu acho muito legal isso que você falou. Não sei se vocês já foram buscar o significado da palavra transtorno. Eu aproveito para perguntar se vocês sabem também o significado da palavra espectro. Então, o autismo é um transtorno do espectro autista. Veja só como é complexo. E aí entra na história da humanidade e principalmente na história da loucura. É um tema que provavelmente, se vocês não experimentaram ainda, vão ter na faculdade, imagino. Eu tive 2 semestres disso. Como é classificar a história da loucura? É uma relação de poder, se vocês pensarem desde os primórdios da espécie, conquista territorial, revolução agrícola, revolução industrial, é sempre alguém obtendo e outra pessoa querendo para si. E quando o ser humano entra em conflito, e isso não é novidade, porque temos isso até hoje, ele se impõe de alguma forma. Então, as competições, as guerras, o valor que é cobrado, por exemplo, na faculdade, tudo com relação de poder. Poder econômico, poder social, poder de status, poder em diversas facetas. Então, quando a gente olha para a questão da Maria sobre o autismo, veja como é complexo. Né? Um transtorno. Transtorno significa que alguma coisa foge do suposto padrão. Essa questão é, o que é padrão? O padrão não é consensual. O padrão é uma relação de poder, de quem é, entre aspas, normal e de quem não é normal, de quem é aceitável e aceitável. É sempre como a gente perpassa por uma relação estrutural do que vale mais e do que vale menos. E a gente possui isso, e ainda reflexo, o machismo, o racismo, entre outras questões. Dentro disso, hoje, existe um estímulo para que você visite um profissional e entenda ou classifique as suas peculiaridades, ou a sua idiosincrasia. E aí, dentro do transtorno, é emendar a palavra espectro, ou seja, é uma coisa meio translúcida, informe. E aí,
Como vários profissionais também querem o seu espaço, os diagnósticos, eles são livre escolha do sujeito que dá o diagnóstico. E começa a refletir na quantidade de pessoas que querem uma classificação, que querem se entender. E é difícil separar quem tem um sofrimento relativamente real de alguém que quer apenas o diagnóstico como nome, benefício. Isso vai se expandindo, porque a quantidade de pessoas aumentou muito nos últimos anos, a quantidade de diagnósticos de acesso a esse tipo de informação também foi potencializado com as redes sociais, com a globalização. E aí a questão da muleta entra no autor que o Ramon mencionou, que é o Ian Hack. Será que eu sou realmente de Capricórnio? Será que eu sou realmente borderline? Será que eu sou realmente agitado, simpático, porque eu sou fleumático? Ou eu acredito que eu seja essas coisas porque eu me identifiquei com a classificação? Ah, eu vi o meu signo lá de escorpião e me identifico com aquilo. E começo a me declarar daquela forma, porque aquilo começa a fazer parte da minha personalidade. Ah, eu me classifico como autismo de suporte nível 1, por exemplo, porque qual a diferença do nível 1 para o nível 3, grosso modo? Ah, eu não bato a cabeça na parede, ou eu não fico sentado num canto. Ou seja, a minha diferença, ela não chama tanta atenção. Então eu me classifico como nível 1, que é aquele sujeito que tem uma certa autonomia, só que tem as suas peculiaridades. E aí eu classifico e eu não consigo identificar mais se eu começo a me comportar dentro desse papel, ou se realmente isso independe mesmo, é uma característica. Como se eu tivesse olho azul, por exemplo. A cor do meu olho não é uma escolha minha. Eu não consigo me comportar com uma cor de olho diferente. Então, isso é nada. Agora, quando eu recebo essa abstração do diagnóstico ou do signo, de qualquer outra coisa que diga como você é, como a sua personalidade é, gera esse conflito difícil de identificar. O que sou eu enquanto manifestação inata ou dada da minha existência, ou o que é um papel assumido e reproduzido que me traz algum benefício, alguma identificação. Então, é difícil separar se essa sujeito, entre aspas, né, o mau caráter, que assume isso como uma desculpa, ou o sujeito que assume isso como um papel introjetado, que vai virando uma crença pessoal. De certo modo, Michael, isso também reverbera na questão da reificação dos transtornos, como a gente estava falando anteriormente, e também na construção do self do sujeito. Porque quando o sujeito, diante desse sofrimento que se expressa e, portanto, é real, embora subjetivo, quando surge um rótulo, isso também entra no processo identitário da própria forma de criar maneiras de preencher essas lacunas dentro da percepção de si, né? Então, o diagnóstico entra também nessa dimensão mais generalista, como maneiras de construir, arquitetar essa maneira de narrar a minha experiência e os meus processos de ser no mundo. Acho que foi uma pergunta interessante. Mais alguém, pessoal? A ideia é incitar esse debate, né? O que vocês acham sobre isso? Alguma dúvida, algum desprezo também? Muito obrigado, Maria, pela reflexão. Foi muito boa mesmo, muito boa. Nada. Eu acho que a ideia aqui é justamente essa, né? No sentido de, como a Maria disse, né, utilizar os diagnósticos enquanto com mais critério, por assim dizer. Né? Porque a ideia aqui não é necessariamente a crítica ao diagnósticos, mas a forma como se utiliza esse rótulo sobretudo, em orientar uma prática clínica nessa dimensão. Né? Então, deixa eu ver aqui. A Beatriz mandou uma mensagem aqui. Assim. Perfeito, exatamente isso, exatamente isso. Isso aqui é justamente olhar para essa dimensão processual do sujeito, né? Não, porque a gente aprende, de certo modo, tratar os critérios. Então, o sujeito está anedônico. Como eu posso utilizar ativação comportamental para o sujeito deixar de ser anedônico? E não necessariamente olhar para essas vertentes que o tornam isso. Né? E exatamente isso que a Beatriz colocou aqui. E isso, portanto,
torna a prática psicológica muito mais complexa e a maneira de se fazer pesquisa. Por quê? Ora, se eu tenho um grupo que tem esses critérios de sofrimento, eu jogo algum tipo de tratamento, comparo as estatísticas e depois eu crio um manual para tratá-lo. Quando a gente fala em dimensão processual, diretamente isso já cai para uma dimensão individual. Então, eu parto do estudo do sujeito para o grupo, não do grupo para o sujeito. Eu olho nessa dimensão como as diferentes facetas da vida e da própria espécie enquanto humano se interagem e essa interação afeta uma a outra e cria esse ciclo que no final se expressa na maneira de interpretar e agir diante da realidade do sujeito. Né? Então, eu acho que essa é a principal ideia e o âmago da psicopatologia no geral. Porque se abdicar de diagnóstico não necessariamente se abdicar da psicopatologia, justamente porque tem um sofrimento real que se expressa e é narrado pelo sujeito e é sentido. E, portanto, entender esse sofrimento, como nós falamos na outra aula, enquanto a relação de produção dessa identidade no mundo e como essa produção dessa identidade do mundo passa a criar esses problemas subjetivos e abstratos dentro dele. Como o Michael disse, o sujeito, nós não temos, enquanto psicólogos, a possibilidade de fazer um exame de sangue e saber como está a saúde mental do sujeito. Isso é uma questão extremamente abstrata e completamente multifacetada para se chegar num resultado. Então, os diagnósticos aqui, eles entram enquanto um critério, um guia, um mapa para fornecer essa possibilidade de tratamento, mas também a medida e a valência que se usa ele pode se tornar também uma prisão em que você passa a atuar em características e não necessariamente nesses processos subjacentes ao sujeito. Não significa que utilizar um diagnóstico você não olhe para esses processos, mas a maneira como se guia a prática clínica somente o diagnóstico pode, de certa forma, esbarrar nisso. E aqui, trazendo o ceticismo que o Michael falou, é interessante a gente guiar que não necessariamente criticar uma vertente significa repudiá-la, mas entender as lacunas epistêmicas dentro dela para que, desse modo, possa se articular a maneira de mudá-la, que é justamente esse comportamento da ciência, né? Que não é situada e, portanto, é mutável a partir do tempo. Então, é essa questão processual, social, multifacetada e biopsicossocial. Né? Olhar para o diagnóstico enquanto uma maneira de se espelhar traços subjacentes, e não uma maneira de olhar somente para os traços e tratar a categoria. Né? É essa ideia que não necessariamente é discutido dentro das instituições, porque a gente passa a acoplar uma abordagem, seja qual ela for, entrar nos critérios dessa abordagem e não pensar, talvez, nas lacunas e nos problemas dentro dela. Isso, portanto, abre brecha para a gente falar uma questão muito importante, que talvez a gente trabalhe em outras aulas, que é a questão da transteoria. O que seria a transteoria? É justamente não correr essa separação, essa estratificação entre as abordagens. A psicanálise é contra a TCC, que é contra a análise do comportamento, mas a transteoria é entender esse sujeito que é extremamente processual e complexo e olhar para ele enquanto categorias que são vistas em todas as abordagens. Então, eu não olho para o sujeito somente com viés psicanalítico ou somente com viés da análise do comportamento, mas entendendo que nele, enquanto multifaceta, ele possui traços de todas essas abordagens e a transteoria, portanto, une esses conceitos para a análise da situação desse sujeito e para o tratamento dele. É um sujeito que, portanto, tem um corpo e, portanto, é biológico, tem as suas questões sociais e, portanto, controla os seus comportamentos e tem padrões inconscientes que também interferem na forma de vida e que interagem com o meio social. E toda essa relação biopsicossocial também reverbera e retroalimenta a forma como ele se percebe, como ele age no mundo. Então, essa crítica sobre os diagnósticos também abre a possibilidade de uma transteoria, não da separação entre as abordagens, mas olhar para os problemas que tem em cada abordagem e utilizá-las de uma dimensão unidimensional nesse processo. Essa é a ideia. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? A ideia é incitar esse debate, pessoal. Fiquem à vontade, a gente tem tempo ainda aqui. Oi, gente, bom dia. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Bom dia. Na minha trajetória, nesse processo de formação, eu tenho
refletido e me traz aqui, me emerge algumas reflexões depois da nossa aula, das colocações de todo mundo aqui, de que a gente, enquanto psicólogo, precisa ir sempre expandindo a nossa consciência, expandindo para aquilo que a gente está olhando. Então, a gente vai olhar do micro, que é o sofrimento individual do nosso paciente, ou o nosso sofrimento, e olhar para o macro também. Então, a gente vai sempre expandindo as colocações. Me veio fortemente a questão do nosso tempo, a patologização e a medicalização do sofrimento. Isso não é algo necessariamente individual, isso é um contexto, e como a gente traz isso para a nossa vida e como essa relação é dialética. Então, a gente interfere e é interferido o tempo todo. Me veio muito um exemplo que eu tenho pensado sobre, são as canetas emagrecedoras. Então, muita gente olha, trabalho com algumas meninas bem mais jovens que eu, de 20, 22 anos, que fazem o uso sem prescrição médica, sem acompanhamento, compradas de qualquer pessoa, vindas de qualquer lugar. E eu acho que eu tomo muito cuidado para não olhar para essa pessoa e responsabilizá-la por isso. A gente tem um contexto cultural, a gente tem um contexto histórico da dominação, principalmente do corpo das mulheres. Então, me traz muito isso de, olha, talvez é que é interessante como vai abrindo janelas, né? Muitas pessoas olham para aquilo e falam, como assim meninas tão jovens usando isso? Mas o padrão, ele existe de uma forma muito maior do que a gente é no mundo. Então, existe um sistema, existe a história. Então, isso me veio muito durante a nossa discussão, durante a nossa aula, de aprender a olhar para o sujeito, porque é um trabalho importante enquanto psicólogo, olhar para a subjetividade daquela pessoa, sobre a história de vida e sobre como ela sente, e ninguém vai sentir igual, mas ir aumentando isso, ampliando o nosso olhar também para o contexto histórico, social, cultural, olhar para o nosso país, olhar para tantas outras formas, tantas outras coisas, para não responsabilizar o sujeito por uma coisa que definitivamente não é só sobre ele. Eu acho que isso me abriu algumas janelas, assim. Não é necessariamente uma afirmação, mas é mais uma indagação, uma reflexão. Perfeito, perfeito, Tainá. Esse essa maneira processual de observar o sujeito é justamente considerar essas questões de instituições de poder materiais, históricas e dialéticas na formação do sujeito. Pode falar, Ramon. Bom dia, Ramon. Bom dia, Michael. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia. Estava escutando a discussão de vocês. Me veio uma coisa, assim, uma impressão que eu tenho é que esses diagnósticos, além de prescrever todo um modo de agir, todo um modo de ser, estar no espaço em relação ao outro, né? Também dá para as pessoas uma certa identificação, né? Um certo link com outras pessoas, uma certa forma de se conectar, de se reconhecer em alguém e se alguém te reconheça em primeiro lugar também. E o que eu acho também curioso é que o que a Tana falou é doido, né? Porque as pessoas não querem se isentar, entendeu? Ah, eu briguei com você, rasguei sua roupa, queimei seu carro porque eu tenho borderline, entendeu? Não consigo me controlar. Eu sou assim. E então, a partir desse comportamento, as pessoas em volta se colocam numa posição de tipo, viu, cuidado com a fulana tem borderline, não faz isso com ela, viu? O fulano tem autismo, não faça isso com o fulano, viu? O fulano é depressivo, você vai terminar com ele? Fica uma coisa meio que. A pessoa fica num lugar de coitada, não tem outra palavra pra dizer. Ela fica num lugar de cuidado, e que ela sempre precisa de um toque mais leve, de uma palavra mais branda, de um
desse cuidado maior, sabe? Isso tira claro, né? O maior responsável pelo sofrimento atual é sim a sociedade, né? Que produz muito cansaço, que produz perca de sentido, que produz coisas nesse sentido. Mas a partir disso, a gente tem a possibilidade de se isentar também da responsabilidade, do quanto eu posso mudar, posso me mudar, quanto eu posso mudar a minha perspectiva, o quanto eu posso tentar mudar um pouquinho que seja o meu entorno, quanto que eu posso tentar mudar minha rotina para talvez ter um pouquinho mais de tranquilidade, de conforto na vida, né? É se pensar. Perfeito, Ramon, perfeito, perfeito. Uma ótima ligação. Acho que vocês falaram tudo, né? Na verdade, essas reflexões aí. Essas reflexões extrapolam até uma outra temática. Pessoal, a gente tem 2 minutos aqui sobrando. Vocês vão querer abrir outra call? Vocês vão querer falar mais alguma coisa? Fique à vontade, se quiser engatar outra discussão. Se for só isso, pessoal, eu acho que vocês podem, claro, mandar no privado qualquer dúvida, qualquer reflexão, qualquer discordância. Esse encontro vai ficar gravado. Pode falar. Antes de encerrar, aproveitando isso que o Ramon falou, olha que intrigante, pessoal, e acho que atravessa o que as outras meninas falaram, que a Tainá mencionou. Na perspectiva fenomenológica de Sartre, o sujeito é condenado a ser livre. Ou seja, ele faz todas as suas escolhas e arca com as suas responsabilidades de acordo com as suas escolhas. Na perspectiva social, dependendo do autor, o sujeito não faz nenhuma das escolhas. Ele está o tempo todo atravessado por questões que os empurram para determinados lugares. Então, veja como é complexo, né? Então, em uma perspectiva, a responsabilidade é do sujeito. Em outra perspectiva, ele não é responsável por nada. Ele só é produto e produzido nas relações. Então, veja, a psicologia para mim parece esse ponto em que, quando a gente olha, dependendo da lente que a gente olha, fica muito confuso de saber exatamente o que está acontecendo. Isso que influencia. Perfeito. Pessoal, eu agradeço a todos que entraram, porque sem vocês aqui não tem aula, não tem encontro, só fica a gente falando sozinho. Agradeço a todos, um ótimo final de semana. Daqui a 1 semana e meia nós teremos outros encontros e eu conto com a participação de todos vocês. Só um ótimo final de semana. Qualquer coisa, mande mensagem no WhatsApp. Tchau, pessoal.